Hoje, 23 de maio de 2012, programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Capitão Moisés. Aqui quem fala é Floriano Gonzalez Júnior, da França, acompanhado de Fernanda, também da França. Capitão Moisés, vamos começar, você vai começar dizendo para nós a data, local do seu nascimento, seu nome completo, por gentileza. Meu nome completo, Maurício Moisés Martins Silva, nasci no dia 27 de junho de 51. Meu pai se chamava Moisés Balbino da Silva e minha mãe Maria Otília Martins Silva. Eu nasci, na época que nasci na Santa Casa de Santos, só que existe uma curiosidade. Na época, meus pais moravam no Casqueiro. Então, eles moravam no Casqueiro, eu nasci na Santa Casa e, por cargas d'água, meu pai me registrou em São Vicente. Então, eu morava no Casqueiro, nasci na Santa Casa e fui registrado em São Vicente. O pai dele já tinha uma visão metropolitana. O meu pai, ele era um baiano que saiu da Bahia com 18 anos e foi para a Amazônia. Ele foi servir o exército na Amazônia, no antigo Distrito Federal de Guaporé. Não, ele era doqueiro, mas ele serviu o exército na Amazônia, lá no Guaporé. Na época da guerra, um pouco antes da guerra, muitos nordestinos se deslocaram para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha, né? E meu pai foi para lá. Então ele serviu lá em Porto Velho, num batalhão de fronteira. E de lá ele veio para São Paulo, veio trabalhar em Santos, nas docas. Minha mãe, as notícias que eu tenho da minha mãe, que são poucas, ela veio de Santa Catarina, ela era filha de alemães e foi adotada por brasileiros, foram alemães que tinham vindo da guerra, e veio em Florianópolis e veio com os pais para Santos. A minha mãe era catadeira de café na Marquês de Derval. E ela morava no porão ali na Chácara dos Barreiros, ali no Morro da Penha. Um porão do lado onde meu pai morava. Meu pai era doqueiro e morava ali. Então foi ali que eles se conheceram. Catadora de café, onde é? Na Marquês de Derval tinha uns armazéns de café. Ah, tá, mas no armazém. Isso, no armazém. Então tem as mulheres que trabalhavam ali, né, catando café, né? E aí, sua infância, você passou em Cubatão? Não, aí é isso que eu ia falar. Minha mãe casou com 17 anos e faleceu com 19. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e meio. Então, minha mãe faleceu do parto da minha irmã. Então, meu pai ficou viúvo, eu com 1 ano e meio de idade e a minha irmã com 48 dias. E ele tinha um amigo que trabalhava com ele nas docas, que era casado e não tinha filhos. E ele deu a minha irmã para esse casal criar como se fosse filho deles. E meu pai ficou comigo. Ele, viúvo, ficou comigo. E muita gente queria ficar comigo e meu pai não cedeu para ninguém. Então, depois do Casqueiro, ele voltou para a Chácara dos Barreiros, ali no Morro da Penha. A minha infância foi ali no Morro da Penha, até os 8 anos de idade, ali na Chácara dos Barreiros, ali mesmo. E meu pai pagava empregadas para ficar comigo e tal. E casou pela segunda vez. Só que esse segundo casamento, ele durou pouco. E eu tive uma outra irmã. Só que essa irmã foi embora com a mãe. Esse segundo casamento, essa segunda mulher que ele teve, ela me maltratava muito. E os vizinhos se queixavam para ele. Então, o casamento já não ia bem, mas com esse detalhe, ele acabou se separando. E eu fui criado praticamente sem mãe, né? Até os 15, 16 anos era eu e o meu pai. Então, até os 8 anos de idade, eu fiquei ali na Chácara do Barreiro. Então, eu fiz o meu jardim da infância no Maria Patrícia, né? Jogava futebol ali na Chácara dos Barreiros, né? E como era a Chácara do Barreiro? Era muito legal. Ali, eu não sei, do lado do Maria Patrícia, do lado dela, onde que é a Sancap, hoje, ali chamava de Capinzal.
O nome daquele lugar era Capinzal. Ali tinha um campo de futebol e era o local onde se montavam os circos. Certo. Então, quando vinham os circos para Santos, eles montavam ali. Então, eu era moleque, ia pro circo, vivia correndo no morro. Era solto, né? Não existia Martins Fontes ainda, avenida. Não existia. É um detalhe da Martins Fontes que eu conto agora. A Martins Fontes, ele passava o bonde 1, né? Ah, tinha passado de ser. A linha 1 ali, né? Linha 1. Uhum. E um amigo da gente, um garoto que jogava bola com a gente, foi com a mãe, saiu com a mãe, pegou o bonde. E quando ele foi descer do bonde, e de vez ele descer do lado da calçada, ele passou, porque o bonde tinha uma tarrafa assim nas laterais que fechava. Ele passou por baixo e desceu do lado da rua e vinha o Viação Cometa. E a gente jogando futebol, nós perdemos o nosso amigo num acidente. Isso ficou na minha memória, sabe, da avenida ali, né? E nessa época também, outra coisa que eu lembro bem, foi quando desmoronou o morro, uma chuva muito forte. Ali não tem aquela escadaria onde tem um posto Ipiranga, ali, não sei se você já viu ali na esquina, ali era uma padaria. Já Morro de São Bento? Não, ali Morro da Penha, mesmo, Morro do Cacheco ali, Morro da Penha, ali é tudo junto, né? Então ali caiu o morro e as pedras e fechou aquela avenida, foi parar a pedra dentro da padaria, tinha uma padaria ali, né? Naquela época foi muito comentado esse morte? Teve, porque desceu casa, junto tinha as casas ali também, né? Que ano isso, você lembra? Deve ter sido 57, eu tinha acho que uns 6 anos de idade, 57, 58, né? Na Chácara de Barreiros, que lá não eles falam Barreiros porque ali tinha o clube, né? Tem até hoje a Sociedade Esportiva Barreiros, né? Então no final ali da rua, que é uma rua sem saída, tem a escadaria. Ali naquela escadaria eles passavam, eu não sei se era a prefeitura já fazia isso naquela época, eles passavam filme, eles estendiam um lençol lá, né, uma tela, e passavam filme para o pessoal do morro, né? E do lado direito tinha a sede dos Barreiros. Naquela época a televisão tinha acabado de sair, né? Quase ninguém tinha televisão em casa. O único lugar que tinha televisão era a sede do Barreiros, né? Então a gente, como moleque, a gente ia para a sede assistir televisão lá, aqueles programas que tinha na época lá, né? E moravam lá predominantemente trabalhadores das docas? Das docas, era o pessoal que trabalhava no carro. A maioria era doqueiro, estivador, né? E morava também lá na casa, né, em cima da casa que eu morava o meu padrinho, que foi uma pessoa importante na minha vida. Porque, infelizmente, meu pai ele tinha uma doença, ele era alcoólico. Tá? Então, meu pai bebia muito, e aí eu era moleque, e quem cuidava muito de mim era meu padrinho, que morava tem aquelas casas, aquele chalé comprido com vários cômodos, né? Mas a gente não morava lá, morava no chalé de baixo. Então, meu padrinho às vezes me pegava e levava para a casa dele. Então, às vezes eu almoçava, jantava, tudo na casa do meu padrinho. Ele tinha um bar na Visconde de Imbaré, que era do lado da minha escola. Eu estudei... Maria Patrícia. Não, Maria Patrícia no Jardim da Infância. Aí depois eu fui para o primeiro ano primário, eu fui para o Externato Roland. Aonde era isso? Externato Roland, ele era na Visconde de Imbaré, quase em frente ali à rodoviária. Falou, do lado do Walter. Não. Aquela Visconde de Imbaré, quase chegando na Praça dos Andradas. Ali na Praça dos Andradas tinha a Light, né? Que era, as pessoas chamam a Light. Aí tinha o... Não existe mais. Aí tinha a escola, que era de uma senhora, ela e a filha dela que dava aula, era a dona Carolina, e a professora Carolina e a professora Zuleika. A professora Zuleika, que era a filha, dava aula para o primeiro ano, e a dona Carolina para o segundo ano. Então eu comecei a estudar ali. Primeiro ano eu passei muito apertado, né? Dificuldade, então a escola era muito boa, era escola paga, né? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: meu pai, apesar de não ter tido estudo, ele foi praticamente alfabetizado, né? Ele não tinha escolaridade, mas ele tinha uma inteligência fora de série. Então eu só estudei em escola paga. Então as coisas que eu consegui foi, mesmo com a dificuldade que ele tinha, que ele bebia e tal, ele sempre se preocupou com isso. Então eu estudava numa escola paga. Só que naquela época os professores eles davam reguada na gente pra caramba, né, meu? Estendia a mão assim, sabia a tabuada, né? E eu ficava com medo de ir para a escola.
E meu pai passava na escola, a professora falava para ele, qualquer coisa que apesar que eu era um garoto quieto, né? Eu não sei se pela vida que eu levava, eu era tímido, eu não era levado. Né? Então, a questão do aprendizado mesmo, né? Questão do aprendizado, eu tinha dificuldade, e aí a professora falava para o meu pai, eu chegava em casa e apanhava do meu pai também. Então eu fiquei num dilema, que eu chegava na escola, apanhava da professora. Chegava em casa, apanhava do meu pai. Aí, num desespero desse, eu fugi de casa. E eu não vou para casa, né? E fugi de casa. Aí fiquei acho que uns 2 dias sem ir em casa. Aí para onde que eu fui? Aí que eu vou contar a história da voltar lá na minha irmã. Aquele casal que adotou a minha irmã como se fosse os pais dela, eles moravam no Morro do São Bento. E aí eu fui buscar guarida lá no Morro do São Bento. Mas aí você continuava tendo contato, então, com o casal? Continuava, só que eu sabia que ela era minha irmã, mas ela não sabia que eu era irmão dela. Eu era uma criança que guardava um segredo e que não contava. Sabendo que ela era minha irmã, ela me tratava como primo. E eu sabia que era minha irmã. Então eu fui buscar guarida lá na casa deles. Ele, como trabalhava com meu pai, né, meu pai falou para ele, né, e eu apareci na casa dele. Aí meu pai foi me buscar lá, tomei outra surra. Não adiantou nada. Não adiantou nada. E aí o interessante é o seguinte, que esse detalhe da minha irmã, que eu não contava, eu aos domingos eu passava na casa da minha irmã e levava ela para vir num programa que tinha na Rádio Atlântica. A Rádio Atlântica naquela época ficava ali na São Francisco, quase em frente ao Palácio da Polícia, era PRG 5. E tinha um programa às 10 horas da manhã no domingo, o programa Marcelino Santos. Patrocínios das bananas leonesa, bananada leonesa, que era um programa de calor infantil e de perguntas, né? Aí dava prêmio, dava um pacotinho de banana e tal. E eu ia com a minha irmã, 9 anos mais ou menos, descia o morro e a gente ia lá para o programa, conversava e eu não falava que ela era... E quando que ela veio descobrir? Ela veio descobrir quando ela já estava com uns 15 anos, na escola onde ela estudava, eu não sei como se foi o parente da mãe dela, de alguma forma ela ficou sabendo. E aí foi uma choradeira danada lá com a mãe dela, sabe? Ela ficou um pouco traumatizada, ficou meio rebelde, aí, magoada e tudo. Aí ficou sabendo que tinha um irmão, que a mãe dela tinha falecido, né, e tal. E aí eu com meu pai saí dali do morro, já com 9 anos, né, e fomos morar nas casas populares. Ali no Macuco. No Macuco, fui para a Bacia do Macuco, com 9 anos. O meu pai foi morar num quarto dos fundos, na casa de um amigo dele, do Cais. Mas lá nós ficamos pouco tempo, porque o meu pai, esse problema da bebida, e tinha um filho do amigo dele lá que... Você mudou da escola. Mudei, é isso que eu ia falar. Aí fiquei o 1º e 2º ano no Externato Rolando. Aí lá nas casas populares eu fui para outra escola. Mas nós ficamos pouco tempo. Aí nessa casa que nós fomos morar, o filho do dono da casa, que era amigo do meu pai, ele gostava de roubar. E meu pai chegava alcoolizado, e às vezes cheio de dinheiro no bolso, não era doqueiro naquela época, solteiro, né, era viúvo. Aí meu pai chegava, eu não estava em casa porque eu vigiava, eu tomava conta do meu pai, mas às vezes eu não estava, e aí roubava, né? Então nós ficamos pouco tempo lá, ficamos acho que uns 4 ou 5 meses. E aí meu pai me matriculou, quando eu estava lá, no Instituto Pan-Americano, ali na Bacia do Macuco, do professor Oswaldo Martins. Professor excepcional, aprendi pra caramba ali. E outra, eu passei a ver o estudo de uma outra forma, porque ele premiava os melhores alunos. Aí ele dava medalha, dava diploma de escola particular, diploma de honra ao mérito, e aquilo me motivava, e eu passei a ser um dos melhores alunos. Só que aí eu mudei e fui morar em pensão. Aí eu fui... Não, nas casas populares mesmo não. Não. Aí essa outra fase da minha vida foi importantíssima, que me ajudou muito. Que eu fui para Conselheiro Nébias, ali em frente ao Ismênia de Jesus. Ainda tem, meu pai chamava até o prédio que a gente morava lá, Castelinho.
é um prédio antigo ainda, que agora embaixo parece que não é uma loja de imóveis ou de moto, é Conselheiro Neves 424. Nós fomos morar lá. E lá era uma pensão que moravam 2 famílias, que eram os donos da pensão, que tinha um garoto, inclusive, da minha idade. E eu passei a me sentir mais em família, sabe? E meu pai me matriculou. E eu estudei um ano ainda lá no Pan-Americano, o 3º ano eu fiz no Pan-Americano. Não existe mais. Não existe, o professor faleceu, né, e tal. E aí eu saía da Conselheiro Nébias e vinha para a Bacia do Macuco estudar. Pegava o bonde, tinha o 5 e o 25, que descia ali pela Xavier Pinheiro, ia para a Bacia do Macuco, né, ali na Siqueira Campos, né, Canal 4. Aí estudei um ano ali. E aí quando terminou o 3º ano, meu pai me matriculou no Independência, na Conselheiro Nébias. Com Afonso Pena. Isso. Mas ali era uma excelente escola, só que aquela escola era um padrão classe média já para cima. E eu morava na pensão com meu pai, a gente, só nós 2, né? Eu não tinha mãe nem nada, e tinha meu pai a roupa lavadeira ia uma vez por semana, lá 2 vezes para pegar a roupa para lavar, e eu que me arrumava sozinho para ir para a escola, levantava cedo, não tinha ninguém para me chamar. Às vezes a dona da pensão lá tinha pena de mim, né? Eu tive essa época que eu morei com meu pai em pensão, as pessoas acho que ficavam com pena, né? Falaram, pô, o garoto não tem mãe, e me ajudava. Então eu estudei no Independência, e na pensão o quarto não era só para gente, eu tinha companheiro de quarto, né? Que às vezes era 3, 4 num quarto, né? E essa época da pensão foi muito boa, porque na pensão tinha um pessoal que morava lá, por exemplo, tinha um conjunto de seresta. Então, a música, ela me acompanhou desde o tempo do morro. Hoje em dia, eu sou metido a cantor de videokê, né? Eu gosto de cantar. O pessoal diz que eu canto bem, né? Mas desde moleque, lá no morro, por exemplo, em cima do meu chalé, morava o seu Zé Nunes e a dona Benedita. O seu Zé Nunes, ele era um mecânico de refrigeração da refrigeração Vicentina. A refrigeração Vicentina ficava aqui na São Francisco também. E ele tomava bebidas todas também, né? Aí ele chegava de noite em casa de fogo, aí, maior quebra-pau com a dona Benedita, aí eles brigavam, aí ele tinha uma vitrola grande, né? Aí ele colocava os discos bem altos, e eu morava, né, embaixo, aí eu ficava ouvindo aquele som, né? Então ele tocava muito na... Aí ele tocava muito Nelson Gonçalves, Ângela Maria, e eu sempre passei a gostar de música, ter esse gosto musical, né? E cheguei na pensão e encontrei um grupo que tocava violão, bandolim, o pessoal gostava de Jacó do Bandolim, Orlando Silva, então aquilo me agradava. Então aquele tempo que eu passei lá na pensão, que tinha esse garoto chamado Roquinho, era o Roque Giglio Júnior, e a gente passou a conviver, era como se fosse irmão para mim, né? A gente brincava de luta livre, naquela época tinha luta livre na televisão, né? Assim, enrolava, ia jogar bola, jogar futebol, que ali atrás, ali onde eu morava, tinha um campo do 15, ali já no canal 3, ali para trás, né? Ali perto da Luiz de Camões, ali para trás, ia para o futebol, e fui estudar no Independência. Só quando eu cheguei no Independência, o pessoal, a classe que eu fui, o pessoal já tinha entrado desde o 1º ano, né? Então o pessoal estava junto, 1ª, 2ª, 3ª, eu fui na 4ª série. Então eu cheguei como um estranho no ninho, né? E ainda com um moleque assim, já meio diferente dos outros, né? Meio desarrumado. E naquela época não tinha um bullying, né? Que hoje o pessoal fala, né? Mas eu senti né, que houve uma rejeição assim. Mas como eu jogava futebol, e aí eu chegava no futebol e tirava a diferença, o pessoal começou a me respeitar e me ter como amigo, sabe? Vamos jogar futebol e tal, chama o Maurício e tal, não sei o quê. Então eu consegui boas amizades ali. Eu tenho uma amizade, inclusive, que eu consegui ali, que eu ia muito na casa de um amigo meu, morava na Rodrigues Alves. Que a mãe dele, ela foi uma das mulheres que eu tenho uma gratidão até hoje. Ela foi embora para Bauru, mas quando ela estava em Santos, eu fui uma vez com a minha esposa. No Dia das Mães, eu fui levar umas flores para ela. Porque ela tratava de mim, não sei se é também pelo fato, né, que eu não tinha mãe, morava na pensão, né, vivia para cima e para baixo. No dia do meu aniversário, ela fez um bolo para mim. E foi a única pessoa na minha vida que eu me lembro assim,
Hoje a gente fala Mauricinho, Mauricinho passa a ser um nome, hoje é pejorativo, né? Mas naquela época não tinha isso, né? Então ela me chamava de Mauricinho, nunca ninguém na minha vida tinha me chamado de Mauricinho, sabe? Com um carinho tão grande assim. E aquele tempo que eu morei ali na pensão foi bom para mim, que eu fui bem na escola. A escola passou a ser um desafio para mim, como o pessoal sentia que tinha um pouco de rejeição, eu era um dos primeiros alunos da classe. Eu estava em primeiro, minhas notas eram sempre altas. E o professor falou, pô, fizeram a professora de português, isso já no ano seguinte, na 5ª série, a professora de português fez uma batalha de verbo na classe.